Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Gabriel e você está assistindo o Conversando com o Espelho. Como está a quarentena de vocês, né? No caso, a minha quarentena está assim, o próprio cativeiro, porque vocês estão vendo o tamanho dessa raiz aqui, 3 dedos de raiz. Então, não posso pintar meu cabelo por motivos de que não tem tinta. Não posso cortar meu cabelo por motivos de que não tem cabeleireiro e não tem máquina. E eu tentei raspar a cabeça uma vez e ficou assim parecendo tem no Instagram. Aqui tá bem difícil, mas como não tem nada pra fazer, eu vou aproveitar pra gravar uns videozinhos pra vocês. E eu já tava querendo gravar esse vídeo há um certo tempo, porque é uma coisa que eu venho percebendo assim há um tempo, que eu acho que vocês vão curtir. Porque um dos vídeos com mais visualizações aqui no canal foi o vídeo que eu fiz sobre o machismo na novela dos anos 90, que tem quase 700 visualizações. Então o vídeo de hoje vai ser sobre relações tóxicas em Avenida Brasil. Pra quem não sabe, Avenida Brasil é uma novela da Globo que fez muito sucesso tanto aqui no Brasil como internacionalmente, né? Foi uma novela lançada em 2012 e na época em que ela foi lançada eu tinha os meus 16 anos, então eu estava assim no auge da puberdade, eu não entendia como essas relações funcionavam, eu nunca tinha tido esse tipo de relação, então eu não enxergava essas relações tóxicas na novela, mas ela está passando hoje no Vale a Pena Ver de novo e também está disponível no Globoplay. Então, assistindo assim, ficou muito nítido para mim essas relações tóxicas e esses relacionamentos assim em que uma pessoa é completamente emocionalmente dependente da outra, né? Eu vou citar 3 casos aqui, mas a novela tem vários casos. Eu acho que o autor quis focar bem nisso e você não precisa de muito esforço para perceber isso, assim. A maioria das relações são interdependentes, ou de uma pessoa depende da outra emocionalmente. A que deixa mais escrachado, a que aparece mais assim, e que me fez ter vontade de fazer esse vídeo, foi a relação da Ivana com o Max. A Ivana, pra quem não sabe, é a irmã do personagem principal, o Tufão, e o Max é um dos vilões. E o Max basicamente se casou com a Ivana por interesse e porque ele queria ficar fazendo parte da família da Ivana, porque a Carminha, que é a amante do Max, é casada com o Tufão. Então a Carminha meio que introduziu o Max ali dentro do ambiente da novela, dentro da família do Tufão, para que ele se casasse com a Ivana e eles ficassem próximos. Então o Max trai a Ivana descaradamente, assim. E como se isso não bastasse, ele basicamente não trabalha e ela paga todas as contas dele e fica em casa sem fazer nada. Mas o foco desse relacionamento é o modo como a Ivana lida com isso, como a Ivana trata isso. Ela é basicamente uma pessoa que não tem amigas, que não tem uma vida, que não tem um trabalho e que a vida dela é aquele relacionamento, assim. Ela não tem outro escape, ela não tem outra saída. Então ela acaba que jogando todas as forças dela em cima daquele relacionamento. E como o Max sabe manipular ela de uma forma extremamente fácil e como eles já estão casados há 10, 12 anos, ele já sabe muito bem como extrair o que ele quiser dela. Então ele manipula ela demais, tipo, você vê nitidamente nos capítulos em que ele não gosta dela e que ele não gosta de estar com ela. Que ele está com ela principalmente por interesse. E é justamente isso que ele joga na cara dela quando eles têm uma briga. Que ela acha, ele fala que ela acha que ele tá com ela só por interesse e que ele não quer passar essa impressão e que ele se mostra muito como magoado, que é basicamente o que acontece nos relacionamentos tóxicos. A pessoa tira a sua autoestima, tira o seu amor próprio, tira tudo de você e faz com que você ache que ela é a única pessoa da sua vida e que você só pode confiar nela e que se você terminar com ela, você não vai conseguir outra pessoa melhor, você não vai conseguir seguir a sua vida. Então, em vários capítulos da novela, o Max meio que perde a paciência e ele meio que joga muitas coisas na cara da Ivana, dizendo que ela é feia, que ela é muito chata, que ela devia agradecer a ele por ele ter aguentado ela durante tanto tempo. E eles brigam, a Ivana vai pra casa e o Max fica com a Carminha. A Ivana conversa com a família dela, né, que ela mora com os pais e com os irmãos. E a família dela sempre fica, ai não, ele vai mudar, ele vai melhorar, ele vai pedir desculpas. E como a Ivana praticamente não tem autoestima, ela realmente se enxerga naquela situação de que se ela não ficar com o Max, ela não vai conseguir ficar com mais ninguém. Então ela se vê nessa encruzilhada e ela não quer morrer sozinha. Apesar dela ser bem financeiramente, ela não tem um trabalho, ela não tem uma formação, ela não tem um estudo, a vida dela é ele. Então ela acha que se eles terminarem, a vida dela vai acabar. Então passa um pouco de tempo, a Carminha vai lá falar no ouvido do Max, o Max vê a burrada que ele fez e volta pedindo desculpa, dizendo que vai mudar e dizendo que aquilo foi porque ele estava muito estressado e não sei o quê, porque ele sofre muita pressão dentro daquela casa. Se faz de vítima e a Ivana, por falta de opção e por comodismo também, porque eles já estão juntos há 10 anos, aceita ele de volta.
Então você vê que é uma manipulação completa, assim. E eu assistindo isso, eu acho de uma forma muito escrachada. Mas é muito fácil ver isso na vida real. Eu mesmo já vivi isso, já vi amigas vivendo isso. Então, basicamente, assim, não que a culpa seja da Ivana, a culpa é do Max. Mas ela entrou num fundo do poço tão profundo que chegou em um momento da novela em que ela diz pra ele que vai mudar, que vai emagrecer, que vai fazer outras coisas para melhorar o relacionamento, sendo que a culpa não é dela, a culpa é completamente dele. Então fica aí uma dica para você que acha que está vivendo um relacionamento abusivo, um relacionamento tóxico, né, para você assistir um pouco a novela e se tocar. Bom, o segundo relacionamento tóxico que eu vou citar aqui vai ser o relacionamento da Nina com a Carminha. Para quem não conhece a história, a Carminha, no começo da novela, ela era casada com o pai da Nina e acontece uma treta lá que eu não me lembro, que o pai da Nina acaba morrendo. E pelo que eu me lembro, eu acho que foi a Carminha que matou o pai dela. E aí a Carminha joga a Nina num lixão e a Nina vive a vida dela inteira no lixão, sendo cuidada pela mãe Lucinda. O que acontece é que quando a Nina cresce, ela vai para outro país, ela estuda, ela se forma, ela está bem estabilizada naquele país, ela não precisava voltar para cá, mas ela passou a vida inteira remoendo esse sentimento e essa frustração e essa coisa ruim dentro dela. Então, mesmo ela tendo superado isso tecnicamente, quando ela chegou no topo, ela voltou pro Brasil, se filtrou na família da Carminha, começou a trabalhar como empregada doméstica, tipo, para tentar fazer uma vingança com a Carminha. Ou seja, ela passou a vida inteira alimentando essa mágoa, essa frustração e essa vingança, entendeu? Então ela podendo ter superado tudo isso, podendo ter ido viver a vida dela longe, esquecer disso, deixar esse lixão pra lá, deixar até mesmo o Brasil pra lá, né, viver em outro país, não, ela preferiu voltar, meio que se rebaixar ao nível da Carminha pra tentar se vingar. E você vê nitidamente uma teoria que eu aprendi em sala de aula, que ela diz que quando o oprimido ganha o lugar do opressor, ele repete os comportamentos do opressor. Ou seja, no caso o opressor é a Carminha e o oprimido é a Nina. Mas quando a Nina consegue muitas provas contra a Carminha e pode desmascarar ela a qualquer momento, a Nina não faz isso. Quando ela se torna o opressor, ela repete os mesmos comportamentos da Carminha. Ela humilha a Carminha, ela fica chantageando o L, chantageia o Max. E em vez dela jogar tudo no ventilador e se livrar disso, seguir a vida dela, não. Ela fica consumida por aquele sentimento, por aquela vingança. E ela reproduz os comportamentos que a Carminha reproduzia com ela quando ela era mais nova. E o terceiro e último relacionamento tóxico que eu percebi na novela, que eu vou falar aqui pra vocês, é a relação do próprio Tufão com a Carminha. Mais uma vez, se você não assistiu a novela, em determinado momento o Tufão acaba atropelando o pai da Nina. Por isso que eu não sei se foi o Tufão ou se foi a Carminha que matou o pai da Nina. Mas ele acaba atropelando e ele conhece a Carminha. E a Carminha sabia quem ele era, sabia que ele era um jogador de futebol famoso aposentado, que ele tinha muito dinheiro. E ela se aproveita daquela situação para que o Tufão sinta pena dela e que ele se case com ela por pena, para ela conseguir, né, se garantir na vida. E o Tufão basicamente acaba se casando com a Carminha e tendo uma vida inteira com ela, sendo que ele não ama ela. Ele se casa com ela por pena e ele vira refém daquele relacionamento. Ou seja, ele não tem coragem de deixar ela. Quando ele diz que vai terminar com ela diz que vai se matar, ela diz que não consegue. Eu já vi isso acontecer exatamente dessa forma com outras pessoas. Que quando a pessoa diz que vai terminar, a outra diz que vai se matar, a outra diz que vai morrer, que não vai aguentar. Então a pessoa acaba continuando nesse relacionamento por um simples comodismo. Você vê que ele nitidamente não tá feliz e que ele não tá confortável com aquela situação, mas ele olha para um lado e para o outro e não tem vontade de procurar outra pessoa, não tem vontade de mudar. Ele acaba continuando naquela situação por comodismo, até que a Nina aparece e ele se apaixona pela Nina. E no começo ele não quer reconhecer isso, ele repreende esse sentimento, mas ele vai desenvolvendo e até que tem um grande rompante que ele se separa da Carminha. Mas antes disso era uma relação assim de pura dependência. Ela estava com ele pela questão financeira, mesmo fingindo não estar, e ele estava com ela justamente pelo comodismo, só para ele não ficar sozinho e para ele ter uma família, entendeu? Então foram basicamente essas as relações que eu enxerguei na novela Avenida Brasil. Existem várias outras relações, mas se eu fosse falar de todas elas aqui, o vídeo ia ficar muito longo, então eu decidi focar em algumas aqui para vocês. Assistam a novela, ela é uma novela muito boa, apesar de ter aquele quesinho de novela mexicana em que dramatiza demais e que as coisas parecem que vão acontecer e quando chegam lá não acontece nada, tudo acaba sendo desenrolado de uma forma diferente. É uma novela extensa, mas tem no Globoplay, tem tanto a versão original como a versão resumida que está sendo exibida agora, não vale a pena ver de novo. E deixa aqui nos comentários se você enxerga outros tipos de relacionamentos abusivos em Avenida Brasil, se você concorda com a minha opinião, se você concorda com o que eu falei.
curte esse vídeo e deixa aí dicas de outros vídeos sobre outras novelas, se vocês quiserem, tá? O meu Instagram tá aparecendo aqui, meu Facebook tá aí na descrição, e é isso. Um beijo, um queijo, e até o próximo vídeo.